Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Paparazzi de Mim. E hoje uma edição especial que comemora o mês da mulher. Estamos em março, né? Dia 8, agora comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E estamos aqui para gravar esse episódio. Um episódio extremamente especial para mim, para o podcast Paparazzi de Mim. E eu trouxe uma convidada muito especial. Ela é muito especial em todos os sentidos. E vocês vão conhecê-la daqui a pouquinho. É um mês muito representativo para nós mulheres, né? Pode parecer que é uma bobeira, entregar uma flor, fazer... A gente vê muitas mensagens pelas redes sociais, alguém te dá uma lembrancinha, uma flor, um cartaz, um cartão. Mas, na verdade, isso é muito significativo, porque para nós, mulheres, foi muito difícil chegarmos até aqui para podermos compartilhar histórias, contar histórias. E esse é um canal onde a gente conta a história de mulheres. E então esse mês para nós é muito especial. E eu quero que vocês fiquem aqui com a gente para conhecer essa convidada, que é querida do meu coração e é querida do coração de um monte de gente, né? Vocês vão se surpreender com a história dela. Mas antes eu quero mostrar para vocês quem veio com a gente aqui patrocinar esse programa do mês das mulheres. Quem é, Juju, que tá aqui com a gente? Açucena. Olha lá, as meninas lá do Centro de Beleza Açucena, as meninas que fazem o meu cabelo. Cabelo que eu não entrego nas mãos de ninguém. Há mais de 28 anos essas meninas cuidam do meu cabelo. Só elas colocam a mão aqui nesses lindos ébanos negros. Aí eu te convido para dar uma passadinha lá. Lá sempre tem um café fresquinho, um bolo maravilhoso. O ambiente é assim fenomenal. As meninas têm um carinho todo especial com a gente. É um lugar para você se cuidar, para ser cuidada, e um lugar onde você também tem elas para conversar, para trocar ideias. Vale muito a pena, você que é de Aparecida de Goiânia e está aí procurando um lugar para ficar muito linda, para ter o seu cabelo muito bem cuidado. Centro de Beleza Açucena, tá? Vamos lá visitar as meninas. Mas não tem só essas pessoas aqui, não. Quem mais? Quem mais tá aqui com a gente? Temos a Dani. Dani, sim, a Dani. A Dani Artes e Presente, olha lá, @Dani, Artes e Presentes. A Dani, ela sempre tá aqui com a gente no podcast, patrocinando aí, né? Alguns mimos que a gente traz para as nossas convidadas. E hoje não foi diferente. E o mimo que a Dani preparou hoje, vocês vão ver depois, é extremamente especial, gente. Dani, parabéns pelo carinho, parabéns pela atenção, pelas horas de conversa que eu fiquei aí falando, porque, gente, ela é dessas. Você vai lá, você escolhe, ela para, ela projeta com você, do jeito que você quer, o que você quer, aonde você quer, tudo muito personalizado, de acordo com o gosto do cliente. Ela tem de tudo. Então, você também da região de Aparecida está perdendo tempo se não conhece ainda a loja da Dani Presentes. Vamos lá conhecer, tá bom? E tem mais alguém aqui com a gente hoje. Quem é? Tem uma novidade. Hoje nós temos uma patrocinadora aqui nova. Temos a Emily. A Emery, gente. A Emery hoje, ela está patrocinando, olha, a arroba dela é @Beautiful Studio Lima _. A Emery hoje está patrocinando a minha maquiagem. Hoje eu tô toda linda assim. A minha make foi feita por ela. É uma mulher que atua há vários anos, há 5 anos como profissional na área, mas ela já contou uma historinha para mim que desde pequena já pintava as bonequinhas dela. Então vocês estão vendo essa belezura aqui? É de alguém que é muito profissional, que se dedica com amor, com carinho, em deixar as mulheres mais lindas, realçar a nossa beleza e também a nossa autoestima. Muito obrigada, viu, Emery? E agora nós vamos voltar aqui, porque eu quero apresentar para vocês a minha convidada de honra do mês das mulheres, que é a nossa querida Suene Lohane. Boa noite, querida, tudo bem? Boa noite, Sejane.
Prazer estar aqui com você essa noite, nesse dia tão especial. Prazer é todo meu. Sim. Quero te dizer que foram meses de espera, de expectativa, muita expectativa para trazer você. Não porque você é uma pessoa tão influente, líder de um departamento estadual de mulheres, né, da DFBEG, que é da Igreja Batista Independente do Estado de Goiás. Você vai falar com certeza disso, mas porque a sua história é uma história especial e eu fui entrando em contato bem devagarinho e que hoje eu vou conhecer de verdade a história da Suene Lohane junto com vocês, pessoal. A gente vai conhecer juntos a história dessa mulher. E aí, para começar, eu queria começar com uma trend, né? Que tá muito na moda agora. E aí você começa da parte que você quiser, do jeito que você quiser. Mas nesta noite eu estou convidando a Suene e você vai dizer de quantos anos atrás, tá bom? Sim. Eu estou convidando a Suene de Tandandã atrás para me contar a história de vida, a sua história de vida, a sua história de ministério, a sua história de maternidade, a sua história de mulher. Sim. Obrigada, Sejane, pela oportunidade de estar aqui essa noite com você, nesse episódio, né? Um episódio tão especial para homenagear todas as mulheres e nesse canal que dá voz às mulheres, né? Eu já te parabenizei por esse canal e quero mais uma vez parabenizar, porque é o canal que dá voz às mulheres, né? A mulheres comuns, como eu, como tantas outras, que por muitos anos a gente cresce com aquele estigma de achar que só quem tem uma história para contar é aquela famosa que está passando ali na TV. Porém, não, todas nós temos uma história para contar, né? Sim. Todas nós, Maria, Joanas, Anas, todas mulheres comuns, temos histórias extraordinárias para contar. E nós queremos ouvir a sua essa noite. Então, nós vamos chamar a Suene de quantos anos atrás para conversar? Então, aproveitando essa trend que está tendo por aí, né, nós vamos convidar a Suene de 20 anos atrás De 20 para anos conversar. atrás para Isso. conversar. Então, é a Suene de 18 anos. Suene de 18 anos. O que aconteceu aos seus 18 anos que começou a marcar essa história que vale a pena ser contada? Então, aos 18 anos foi quando nós retornamos para Goiânia. Primeiramente, eu preciso dizer que... Conta da sua família para mim. Isso, que eu sou filha de pastor, né? Então, meu pai foi enviado para a igreja de Caruaru, Igreja Batista Independente de Caruaru, que é em Pernambuco. Vocês moravam aqui em Goiânia? Nós morávamos aqui em Goiânia. Então, ele foi enviado para lá para ser pastor, para cuidar de uma igreja. E eu fui como a filha do pastor. Então, nesse período, a gente retornou. Nós ficamos lá por 5 anos. E aí, nesse período, foi quando meu pai retorna para cá, né? E a gente volta para nossa rotina, para nossa vida. Porque, lógico que a nossa vida mudou a rotina quando nós fomos para lá. Você foi aos 18? Ou não? Aos 18, eu retornei. Aos 18 você Isso. retorna. Quando eu fui, eu tinha 14 anos. Ah, quando vocês foram para lá. Eu tive essa dúvida. Então, quando vocês 18 é o foram, retorno. você tinha 14. Uhum. E a Suene, agora que eu chamo aqui para conversar, retornando Isso, para Goiânia. no retorno. Com 18. E o que Isso. aconteceu nesse período? Aí, nesse período, né, foi quando eu conheci alguém, né? Assim que eu retornei, me envolvi com essa pessoa. E foi onde eu engravidei. Alguém da igreja? Não. Ele Não? não era da igreja. Conheci um curso que eu estava fazendo, um curso de marketing, foi onde eu conheci ele. E a gente começou a se relacionar, e aí daí foi onde, logo em seguida depois, eu engravidei. Aos 19. Aí a gente vai colocar aí aos 19 anos, foi quando eu engravidei. Esse período dos 18 aos 19 me relacionei, e aos 19 me engravidei. Então, quer dizer, a filha do pastor, grávida, solteira. Porque então, ele só era meu namorado, né? E aí, como que ficou essa situação? Vocês casaram logo? Não. Porque aí só quando o Samuel, meu filho, né, tinha 10 meses, que foi quando nós casamos. Então, aquele período assim que a gente passa de adaptação, e aí nisso eu estava morando em Catalão, né? Porque aí meu pai tinha ido pastorear a igreja de Catalão.
Ah, e ele já tinha sido enviado, então, para uma Isso. outra igreja. Isso. Aí você já foi com o Samuel nascido Meu no pai foi colo. recebido naquela igreja como pastor, eu grávida. Você grávida. Isso, com 3 meses, grávida do Samuel. E como é que foi para você, filha de pastor, o seu pai estar recebendo uma igreja para poder, né? Eu não tinha dimensão do que era isso como eu tenho hoje, certo? A Mas, mas, dimensão. mas o que que a Suene daquela época pensava? Eu tinha muita vergonha, né? Assim como nós estamos fazendo a série de lives, né? Mulher de influência, como você sabe, e hoje nós estudamos sobre Maria. E a gente refletiu sobre a história de Maria. Como foi para ela contar para as pessoas que estava grávida, né? Sendo que ela era apenas noiva. Então, aquela história constrangedora. Ela sentiu medo, sentiu vergonha. E por isso hoje foi tão um dia marcante para mim, entende? Porque nós falamos sobre Maria, estudamos sobre ela, aquele momento que ela passou. E eu consigo me sentir na pele. Porque Maria tinha ali por volta de 17 anos e eu tinha 19. Então, a gente não tem muita estrutura para lidar com uma gravidez nessa idade, né? Como mulher, a gente não tem estrutura mental, psicológica e emocional para lidar com uma gravidez. E como foi para os seus pais estarem assumindo uma igreja, trazendo uma filha grávida? Você tem alguma noção? Eles falavam alguma coisa? Não. Ou tão somente eles te acolhiam? Não. O único sentimento que eu tenho sobre isso é que eles me amaram. Eles te amaram na ocasião, independente de tudo, te levaram junto, Sim. te apresentaram com eles, Sim. mesmo grávida. Muitos pais, em situações diferentes, rejeitam seus filhos. Em situações bem menos do que isso, porque meu pai estava assumindo uma igreja. Eu sei de pais que, vamos dizer, não era nem pastor nem nada e rejeita. Rejeita os filhos, entende? E eles não me rejeitaram. Eles me amaram e me aceitaram naquela condição. Então, isso para mim ficou muito claro. E quando vocês vocês foram para Catalão, o seu então namoradinho foi com vocês? Ficou? Ele trabalhava, então ele ia lá de vez em quando. Aí foi quando a gente noivou, ficou nesse período, né? Se via, ele ia lá ver o bebê, ver o Samuel. E aí foi onde a gente noivou e decidiu casar. Então, quando eu casei, eu tinha 20 anos. 20 E anos. o Samuel tinha 10 meses. O que foi a chegada desse filho para você, Suene? Ele é o melhor presente. Ele é meu primeiro amor. E que agora, dia 24, vai fazer 19 anos. Então, o mês de março, ele é muito significativo para mim. O mês de março, ele é muito importante para mim porque, primeiramente, é quando eu deixei de ser uma menina para me tornar uma mulher. Que nós estamos falando aqui do Dia da Mulher, do mês da mulher. E foi a maternidade, foi gerar o Samuel, que me tirou desse estado de menina e me fez me tornar uma mulher. E com certeza isso marca, eu sou mãe também, e isso marca mesmo, vira uma chave dentro da gente quando a gente tem um bebê, né? E você teve o Samuel, logo se casou e vocês continuaram lá em Catalão. Por um período, sim. Aí depois nós viemos aqui para Goiânia. E como era a vida da Suene com esse bebê e esse casamento? Então, eu falo, hoje eu gosto de falar para as pessoas que eu fazer o que eu faço hoje, né, que é trabalhar com beleza, levar a beleza para outras mulheres, isso significa muito para mim. Por quê? Porque eu já estive do outro lado. Eu sei o que é uma mulher que não se cuida, eu sei o que é uma mulher que não se vê com valor, porque eu já estive neste lugar. E eu falo que eu estive neste lugar numa idade que não é muito comum. Eu tinha 20 anos, né? Então, Tinha tudo para dizem estar no que é a flor auge, da idade. que é a flor da né? idade, né? Que a gente está jovem, que a Sim. gente lá está bonita, naturalmente Isso. bonita. Quer dizer, não era como hoje, né? Porque hoje, após 3 gestações, quer dizer, meu corpo mudou, tudo mudou. Então, diz que aos 20 anos é o auge da vida da mulher, onde ela se sente bem, se sente bonita. E a gente vê muitas meninas assim hoje. Porém, a Suene, aos 20 anos, não era assim. Como era a Suene aos 20 anos?
a autoestima da Suene, o que a Suene sentia para se achar não merecedora dessa autoestima, desse autocuidado, de se achar bonita, de se achar interessante. O que O que- fazia a Suene sentir isso? O que faz ela se sentir assim, eu não sei te dizer. Eu só me lembro do que a minha irmã disse pra mim. O dia que ela foi na minha casa, ela falou assim: irmã, você tá viva. Porque é como se eu tivesse esquecido. Sabe quando você vive esquecendo de você? E o que te causou isso, Suene? Era muito A sofrimento. vergonha, Muito o sofrimento? O meu casamento me trouxe muito sofrimento. Desde o princípio? Desde que eu me casei. Porque desde que eu me casei, né, eu fui abandonada dentro de casa. Então, e eu não sabia lidar com isso, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, porque todo mundo casa para ser feliz. E de que forma? Conta pra nós, de que forma você se sentia abandonada? Porque novinha, casada, recém-casada, com um bebê, né? Eu imagino que ele é mais ou menos da sua idade? 5 anos mais velho. 5 anos mais 4. velho. E quando eu me casei, eu não me sentia só. Eu tinha um companheiro. Eu sempre fui só. Você sempre foi só? Sempre fui só. E por que a Suene sempre foi só? Onde estava o Aí, seu... só te explicar que nesse período em que eu me casei, a gente não vivia como a gente vive hoje. O celular, ele nos conecta a tantas pessoas, né? Uhum. Através dele, se eu quiser conversar com alguém que tá lá do outro lado do país, eu converso, e isso traz um sentimento de que você não está sozinha. Uhum. Como, por exemplo, você viu que hoje a gente fez a live. Se eu faço uma live, eu me conecto com uma pessoa que está em outra cidade, em outro estado, e você não se sente sozinha. Naquela época, a gente não tinha. A gente não tinha esses recursos que nós temos hoje de comunicação. Então, eu ficava dentro de casa, não existia celular para eu estar falando, não com esse acesso que nós temos hoje, né? De ter a sua internet em casa, a gente ia em lan house, né? Para poder se comunicar com as pessoas. Então, quer dizer, até para comunicar com os meus pais que estavam em outra cidade era um pouco difícil. Então, era ali, fechada no meu mundo, entende? Não tinha uma vida social como tem hoje, de você quer sair, quer tomar um café com uma amiga, e aí você vai conversar sobre a vida. Você Não era tinha isso. podada de fazer isso? Não. Ou simplesmente era eu deixada? não existia esse ciclo de convivência na minha vida, como existe hoje. Não existia. Você era deixada mesmo em casa. Então, eu sempre E fiquei se em casa. deixava em casa. Sim, eu ficava em casa com o Samuel cuidando dele. Só isso. Então, não tinha um telefone para falar com ninguém, não tinha um Instagram para você estar falando com alguém, não tinha nada. WhatsApp, entende? Então, Isso te angustiava muito. sim, aí isso me levou à depressão e eu nem sabia. Anos depois que eu fui analisar, entender que aquele estado que eu estava vivendo era um estado de uma pessoa depressiva. E nesse momento, onde estava o seu marido? Então, trabalhando. Ele- Só que aí, por Ele exemplo... trabalhava viajando, deixando... Também. Também. Mas, por exemplo, o final de semana, né? Que seria o período de ficar com a gente, ele sumia. Entende? Uhum. Mas... E aí, então, a gente ficava sozinho. Eu e o Samuel. E aí você recebeu esse choque de realidade da sua irmã. Sim, onde quando ela e meus pais vieram me visitar, eles vinham me visitar uma vez por mês. E eu me lembro claramente que era apenas nessa data que eu me sentia feliz. Então, quer dizer, você passar um mês inteiro e apenas em uma data você se sentir feliz, isso já diz que não é normal. Não. E até recentemente a psicóloga que eu faço a terapia me perguntou, Suene, o que te deixa triste? Aí eu falei, eu acho que tem que ser algo muito sério para me deixar triste hoje. Porque hoje eu vivo de uma forma diferente. Como naquela época eu precisava de um dia para ser feliz, que era quando meus pais iam me visitar, hoje eu vivo feliz. Dificilmente hoje você tem um dia Sim. triste. Eu sou feliz, porque eu tenho motivos para ser feliz. Eu tenho motivos. Então, conta para nós. Eu vi na sua história que você não tem só o Samuel. Você tem mais 2 filhos, Sim. né? Então, você é mãe de 3 filhos. Uma coisa me chamou muita atenção na sua história, que foi a questão da expansão da mente,
do sentimento, de todo o movimento que aconteceu dentro de você, elevada, né, à terceira dimensão. A capacidade. A Eu falo que aumenta a capacidade. capacidade. Aumenta a capacidade. Sim. Explica isso para nós, porque foi tão interessante ouvir e ver essa parte. O que uma mulher, como é que uma mulher pode sentir-se, sentir que a sua capacidade está sendo aumentada aí nesse momento da maternidade, mesmo ou mudou ou não alguma coisa em relação ao marido? Não. Continuava a mesma coisa? Sim. Meu casamento sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. Aham. Mas os filhos vieram. Mas os meus filhos são presentes de Deus na minha vida, né? Como eu disse, eles são herança do Senhor. Eles são para que eu não me sinta só. Sempre me senti só, né? A vida toda. Então, depois que eu tenho eles, eu não ando mais sozinha, né? Então, primeiro eu andava com o Samuel. Depois com a Esther, depois com o Isaac. Então, eu não ando mais sozinha. Eles me ocupam, a mente me ocupam, né? Então, quer dizer, hoje se eu passo por dificuldades ou por momentos difíceis como eu passo, eu não tenho tempo. Eu falo isso, né? Eu não tenho tempo para ficar chorando por aquele problema. Eu tenho 3 filhos para cuidar. E é isso. Já chorou muito, Suene? Já chorei demais. Mas Deus, ele é muito bom. Deus, ele é muito bom porque ele tirou uma tristeza profunda que eu tinha no meu coração. Eu me olhava pro espelho e chorava, do nada, sem motivo. Mas Deus arrancou isso do meu coração, então eu não tenho mais isso. Mas você é filha de um pastor, certo? Sim, E você, como filha de pastor, o meu marido é pastor, geralmente os filhos se envolvem muito no ministério, né? Desde criança eles se envolvem, ficam envolvidos ali, né? Até certa idade. Você era uma jovem envolvida no ministério pastoral dos seus pais? não. Não Não? sei o que é isso sobre jovens que se envolvem. Você não Eu só passou conheço por a minha essa... história. Você não passou por Não, isso. Você simplesmente seguia ele onde ele ia. Sim, a gente vai porque você tem que ir, né? Mas me envolver, não. Nunca quis me envolver com as coisas da igreja. Por mais que eu estava lá. Estar de corpo presente não quer dizer que você realmente esteja, né? Por isso, talvez até você encontrou uma pessoa que nem Que era estava da lá igreja, fora. que estava Sim. lá fora, né? Porque Curiosidade. curiosidade, Curiosidade. certo. Então, conta aí um pouquinho pra gente desse trajeto, dessa maternidade que potencializou isso na Suene e que trouxe essa companhia, mesmo continuando só, Sim. falando do marido, né? Sim. Desse lado do marido. Primeiro, vamos esclarecer. A Suene ainda é só com este marido? Tem a companhia dos 3 filhos. Hoje não tem nem tempo de pensar, porque tem 3 amores para cuidar. Mas a Suene ainda é só com esse marido? Ou esse marido não faz mais parte do contexto da vida da Suene? Não. Ele não faz parte mais da minha história. Presente, né? Faz parte da história do passado. Porque agora, em janeiro, fez 1 ano que eu me separei, né? Que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, que foi me separar. E como foi para você se ver? Você já tinha os 3 filhos? Sim. Já tinha os 3? Vou te contar primeiro, então, dos meninos, para depois a gente chegar nessa Então, parte, conta, certo? que eu quero saber. Então, eu tive o Samuel, então foi só eu e o Samuel por 10 anos, né? Carne e unha, meu companheirinho para tudo quanto é lugar, era nós 2 juntos. Como eu era muito nova, eu tinha 20 anos, as pessoas sempre perguntavam se era meu irmão, né? Porque ele pequenininho, eu ali, como você viu na foto, as pessoas achavam que era meu irmão. E hoje eu passo pela dificuldade de, às vezes, as pessoas verem as fotos e perguntar se é meu marido. Porque então ele tá maior do que eu. Tá. Aí quando vê as fotos, então sempre esse desafio com o Samuel. Quando era menorzinho, é seu irmão. Agora, as pessoas veem as fotos e perguntam, é seu marido. O seu marido e os seus 2 filhos, a Isso. Esther e o... Entende? Então, sempre tem que explicar. Então, foi eu e o Samuel por 10 anos. E aí, quando ele tinha 10 anos, a Esther nasceu. Né? Que a Esther é outro presente de Deus na minha vida. Foi anunciada por 2 anos. Por 2 anos, Deus dizia que eu ia ter uma menina, então eu sabia.
E eu gosto muito de falar essa parte da transição do Samuel para Esther, porque eu vivia naquela fase de esperar o momento perfeito. Eu sabia que queria ter outro filho, mas esperava o momento perfeito. Como era essa mulher que você fala, abandonada, mas que está se preparando para um momento perfeito? Você achava que estava tudo bem no casamento, assim? Se Nesse sentia momento da sozinha? Esther, Se sentia sozinha, mas estava tudo bem? nessa fase da Esther, eu desenvolvi o meu lado profissional. Então, isso deu uma amenizada na dor que eu vivia no meu casamento. Compreende? A minha vida não era mais apenas a família, apenas o marido. Você com Samuel, você não trabalhava? Eu fui trabalhar, o Samuel tinha 3 anos. Ah, não, mas então foi bem novinho. Ele ainda era novinho. Isso, mas realmente, assim, me desenvolver a Suene como profissional foi nesse momento aí que a Esther nasceu. Então, eu já estava ali, né, sendo uma excelente profissional. Então, isso já começou a preencher meu coração, entende? E já não doía tanto aquela Isso. falta, aquela sensação de abandono. Então, aquilo ali do... E é uma coisa que eu também gosto muito de falar para as mulheres, porque na época que eu estava em casa cuidando do Samuel, existia aquele pensamento na minha mente. Esses dias eu falei sobre isso na live, né? Que o inimigo falava na minha mente: não, o dia que você for trabalhar fora, aí você vai ter valor. O dia que você, né, sair, se arrumar, for trabalhar fora, seu marido vai te dar valor, as pessoas vão te dar valor. Isso é uma mentira que contou na minha mente. E aí eu fui, né, que a gente é sempre curiosa, eu fui viver essa jornada. Fui trabalhar. Para ver se realmente. Se é isso, né? Não, você vai trabalhar fora, você vai ter valor, porque quer dizer, você dentro de casa, você não tem valor. E eu gosto muito de falar sobre isso, Sejane, porque é algo que hoje acontece muito com as mulheres, né? A mulher que está em casa cuidando dos filhos, ela acha que ela não tem valor. Às vezes, ela pensa que só se ela for para fora que ela vai ter valor. Que é só aquela mulher que sai toda maquiada no sal todos os dias, ela é importante. Eu que estou em casa trocando fralda do nenê, não, eu não sou importante. Isso já aconteceu comigo. Então, eu já vivi os dois lados. E aí, eu fui pro outro lado, que foi bem na época da Esther. Trabalhava muito, trabalhava de segunda a domingo. E por que você trabalhava tanto? Isso aí. Porque eu precisava. Eu nunca tive o marido provedor. Então, eu sempre precisei trabalhar e fazer a parte principal da minha casa. Certo? Então, eu passei a ser essa pessoa que trabalhava muito e posso te garantir que isso não me fez feliz. Isso não me fez ser essa mulher feliz que lá atrás, né, alguém disse no meu ouvido que seria verdade. Não foi verdade. Sair para trabalhar e ir bonita não foi. E ter o não, salário no ter final um do mês. salário no final do mês não foi o que Isso deixou. não me trouxe a plenitude. Não me fez ser uma mulher feliz. Porque muitas vezes eu saía da loja, vendia muito, sabia que ia ganhar bem e saía de lá chorando. Sabe por quê? Porque eu tinha que deixar a Esté ficar uma semana na casa da minha mãe, por exemplo. Em datas comemorativas, que a gente sabe que a gente chega Sim. cedo, sai tarde. Uhum. Não tinha nem condições. Então, eu falo que eu era turista na minha casa. Então, nesse período, eu fui muito infeliz também. Porque estava trabalhando fora, estava ganhando bem, mas infeliz como mulher. Infeliz como mulher. Infeliz como mulher. Isso. E eu imagino que a gente, quando é mãe, e a gente sai para o mercado de trabalho, a gente sente um pouco de culpa, né? É essa culpa Sim. que você tá dizendo. Porque a gente deixa a nossa melhor parte Sim. em casa e a gente sai para tentar conquistar esse mundo que você viu que não era ele que ia te fazer feliz. Sim. Então, eu vivi os dois lados, né? O de me dedicar apenas à maternidade. Tive a depressão, não fui plenamente feliz. E já vivi o outro lado de apenas trabalhar muito e não ter tempo para os meus filhos. Então, visto essas duas experiências, esses dois lados que eu vivi, hoje, eu, Suene, considero a minha felicidade viver o equilíbrio e a plenitude. Para mim, hoje, a felicidade é isso. Falando como mulher. Eu sei que para cada mulher é uma experiência. Tem mulher que ela vai ser feliz apenas em casa, cuidando da família dela. E tem mulher que vai ser feliz apenas saindo e sendo profissional, tudo bem. Agora, eu, Suene, eu encontrei qual é o meu equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio é onde eu possa ser mãe e onde eu possa também ser profissional. E eu só encontrei isso no que eu faço hoje, né? Que é onde entra o empreendedorismo. É o único lugar que encaixou essas duas coisas, esses dois valores para mim. Que é poder ser profissional, quer dizer, eu quero sim fazer a diferença na vida de outras mulheres, quero sim ter o meu dinheiro, mas também quero ser presente na vida dos meus filhos. Então, não é todo lugar que te permite isso.
e no empreendedorismo, exatamente no que eu faço hoje, é onde eu consigo encontrar esse equilíbrio. Mas antes de chegar na Suene empreendedora, a Suene trabalhava CLT. CLT. CLT ali, tinha horarinho de entrar, horarinho de sair. Sim. E aí você tinha só os dois. E trabalhava feliz. Eu falo que eu sempre trabalhei. Nunca fui aquela funcionária revoltada. Aham. Trabalhava feliz. E é onde eu falo que a maternidade, a cada filho, ele traz uma novidade para sua vida. Porque cada filho trouxe uma nova Suene, uma nova versão. Quando a Esther nasceu, foi onde surgiu o desejo de empreender. Porém, eu não achei o caminho. Eu só queria algo diferente, mas eu não achei o caminho. Eu E só o que vim que achar seu agora. marido dizia disso? Ou ele nem era partícipe das suas decisões, das coisas que você queria, das coisas que você sonhava? Como era essa Quando eu relação? decidi empreender, sim, porque eu pedi a opinião dele. Foi um momento decisivo na minha vida, exatamente no mês de março, há 4 anos atrás. Nesse momento, teve a participação dele porque eu pedi, né? Eu cheguei nele, eu estava num momento bem desafiador. E no momento da decisão, né? Ele é sempre desafiador. Então, eu cheguei nele e falei, olha, eu estou com toda a oportunidade aqui. Eu quero, né, pedir as contas, quero fazer isso daqui que você está vendo que eu já estou fazendo, já tinha começado a fazer, que era a extensão de cílios, que era empreender ali na minha casa, já tinha comprado maca, produto, tinha feito curso. E aí, então, eu falei com ele, chorando, em crise. Eu queria, que é o que toda mulher quer, né? A gente quer um apoio emocional e financeiro, Uhum. certo? Mas eu nunca tive apoio financeiro e nem emocional para a pessoa dizer assim, não, vai lá, pode fazer, né? Eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu vou ser uma base, um suporte para esse momento de transição. Mas ele sempre foi assim, na verdade o papel dele sempre foi omisso, né? Ah, faz o que você quiser, você quer fazer, faz. Mas não aquela coisa de te dar o suporte. Sabe aquela coisa de que você pode garantir na pessoa? Que você pode confiar nela? Era quase que uma pessoa alheia dentro da sua Sim, casa. sim. Então, foi esse o momento onde eu decidi realmente sair e empreender. E empreender. Há 4 anos atrás. 4 anos atrás. Então, tem 4 anos que a Suene é empreendedora. Sim, Começou com a extensão de cílios. isso. Fiz curso, comprei material e tudo. Tinha os 2 bebês, né? Isso, tinha o Samuel, já rapazinho, rapazinho e a Esther pequena. e a Esther pequena. Isso. Como foi essa transição de sair e empreender e estar com os meninos? Isso já começou a movimentar Sim. algo novo dentro da Suene? Sim, porque o empreender, ele é mais do que uma mudança de local, ele é uma mudança de mentalidade, né? Foi o que eu entendi. Eu entendi que era uma mudança de mentalidade, não é só de local. Porque muita gente é aquela coisa, tipo, você saiu do CLT, o CLT não saiu de você. Uhum. Entende? Porque você precisa, como a palavra diz, que a nossa mente precisa ser renovada, né? Todos os dias. Então, quem decide empreender, a mulher que decide empreender, ela precisa buscar algo novo, ela precisa se expor, né, a conteúdos novos, para que essa mentalidade dela possa ser renovada, para que ela possa pensar como uma empreendedora, né? E a mulher que empreende, ela precisa justamente do que você disse no comecinho que vivia. Ela precisa aparecer, Sim, né? E a Suene de 19 anos, 20 anos atrás, era uma Suene escondida. sempre Era foi. uma Suene ali fechada no seu mundo, né? Sim, Bem no seu mundo pequenininho. E aí, quando você começa a empreender, a Suene aparece. sim, exatamente. Você tocou num ponto bem importante, porque aí você vai entendendo de que você precisa fazer o que tem que ser feito, não o que você quer. A E empreendedora, ela precisa fazer o que tem que ser feito. o que tem que ser E o feito. que tem que ser feito? Se o negócio é meu, eu preciso divulgá-lo. Então, eu Uhum. fazia muito isso. Eu usava o que eu tinha, que era tipo um iPhone 6, que é o mais simples que tem, mas eu fazia muitos vídeos, muitas fotos. E eu tenho até amigas que se surpreendiam, porque às vezes tinha celular melhor do que o meu. E não E conseguia não fazia. fazer Não fazia. não Quer fazia dizer, um conteúdo bacana igual você fazia. é aquela coisa da gente não esperar ter o melhor para você fazer. Você faz com o que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor. Então, eu fazia com o que eu tinha. Então, ali eu fui aprendendo que era assim. Eu preciso fazer com o que eu tenho. Eu tenho um iPhone 6, é ele que eu vou fazer. Se eu te contar, a primeira live que eu fiz, a gente tá aqui nesse espaço maravilhoso, com essa luz maravilhosa. A primeira live que eu fiz, que foi o meu cunhado, Ricardo Curatomi, que me chamou para participar de uma live dele, tava sem iluminação na minha sala.
não tinha luz na minha sala. Como que você grava uma live sem luz, Sejane? E Que gravou? o mínimo que você precisa é iluminação, não é? Uhum. Aí, o que eu fiz? Fui no vizinho, pedi uma luminária, me emprestou. Montamos lá um arranjo, fez um arranjado, botou a luz e eu gravei essa live. Assim, eu fiz a minha primeira live. Foi incrível, porque de lá pra cá, tipo, hoje, como você vê, eu faço com maior naturalidade. Pra mim é igual tomar uma água aqui com você, abrir e fazer uma live. Mas eu tive que fazer a primeira, né, com muito medo, sem iluminação na minha sala, sem as condições perfeitas. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, eu chegava, tipo, 6 horas, ele marcou acho que 7 horas, não dava tempo nem de, sei lá, tomar um banho, fazer uma maquiagem. E eu aceitei. É como eu te disse, as transformações na minha vida vieram dos desafios. Todos os desafios que vêm, você aceita e ele te transforma. O desafio vem, você aceita e ele te transforma. Então, você foi muito desafiado pela vida. Várias. Tô lembrando dessa aqui agora, por acaso, essa da live. Porque a cada dia a gente vê você sendo transformada, sendo Sim, renovada. sim. E quando é que esse ciclo vicioso desse casamento que era quase que aparente, posso chamar assim? Era Sim. quase que aparente. Aham. Quando é que você decidiu deixar isso? Te fazia mal? Como era? O que te fazia mal era ser deixada ou acontecia algumas coisas com vocês que também não eram legais, assim, enquanto mulher? A gente está no mês da mulher, a gente sabe que as mulheres que estão em casa ou que às vezes estão empreendendo ali, tá só naquele espaço, os pais estão longe, a família está um pouco longe. A gente vê muitas mulheres aí passando por situações muito difíceis, ouvindo palavras tão desanimadoras dos seus companheiros, sofrendo tantas violências emocionais, né, psicológicas e algumas até físicas também. Sim. E eu penso que nesse mês da mulher é um mês onde a gente tem que repensar muito isso, porque a Suene dá para ver claramente, ainda mais depois que eu estava vendo a sua fotinha, a grande transformação, né? É como se aquela Suene ali da foto tivesse bem dentro de um casulo e hoje tem asas lindas de borboletas e voa. Nessa relação com o seu marido, ele apenas não, gente, porque é horrível. A pior coisa do mundo é ser deixado, é ser ignorado, né? Era esse o papel que ele fazia de te deixar? Ou algumas outras coisas como essas que eu citei também aconteciam nessa relação? Sim, sim. Eu vou aproveitar meu tempo aqui para falar bastante aquilo que pode fazer a diferença na vida de outras mulheres, né? Então, quer dizer, eu não quero me atentar a falar sobre ele, né? Porque, Sim. mas eu Como é quero... que você saiu disso? Sim. Primeiro, eu quero dizer que nós, mulheres, a gente se acostuma. O ser humano, ele tem isso, né? De se acostumar a várias situações, a se adaptar. Então, quer dizer, eu vivi por 20 anos um relacionamento ruim, que me machucava. É igual aquela frase que com certeza você já ouviu falar, do sapato que não cabe no seu pé. Uhum. E você força, porque mulher cresceu, né? A gente cresce ouvindo que... Ai, tá calor, mas você bota o blazer. Uhum. Ai, tá doendo, mas você segura salto. no salto. Quer dizer, você mantém a pose. Então, eu mantive a pose por 20 anos, certo? Até eu entender que eu não precisava manter essa pose mais, porque o meu próprio Deus, que é quem me criou, não me pedia isso, né? Então, esse é o processo que aconteceu. Mas é o que você disse, e é o que eu disse pra ele. Aquela Suene que você viu na foto foi a que casou com ele. Só que eu disse pra ele que aquela Suene não existe mais. Então, por isso, realmente não fazia sentido mais manter o meu relacionamento com ele, porque aquela Suene não existe. Então, aquela que acreditou nele, casou, não enxergou aquilo que estava óbvio e evidente aos olhos, estava tudo óbvio, mas eu não quis enxergar, né? Eu não enxerguei porque existia dependência emocional, que eu vou falar com você sobre isso. Mas então, a Suene de hoje não é mais a mesma. Aquela lá não existe. É igual você falou, quando a borboleta sai, aquilo ali morreu. O casulo morreu. Então, não existe aquela mais. Para as Por isso, mulheres que estão nesse estágio ainda da prisão, o que você diria? eu acredito na evolução do ser humano. Porque eu vivi muitos anos estagnada.
E eu não acredito que Deus criou o ser humano para isso, para viver sem evolução, entende? Isso faz parte do seu processo de se envolver com a igreja? Porque hoje você é uma mulher envolvida com as Não. coisas de Deus. Não Mas foi. você diz que no comecinho, jovenzinha, você não se envolvia. Não. O que gerou isso dentro de mim, que se chama metanoia, que é a transformação da mente, não foi exatamente dentro da igreja. Porque, sim, eu cresci dentro da igreja, certo? Ouvindo a verdade, que é a palavra. Mas é como que eu via essa verdade não entrava, certo? Ela estava sendo pregada todos os dias, mas ela não entrava aqui e não entrava aqui. O local onde aconteceu a metanoia na minha mente, né? E consequentemente, a metamorfose, eu não posso deixar de te dizer que isso aconteceu dentro do processo de inteligência emocional. Dentro de uma unidade Febracis. Não posso deixar de dizer isso para você. Porque as pessoas tentam menosprezar, tentam falar mal, mas eu vou te falar do que eu vivi. Uhum. E então, foi ali, depois que eu conheci meu cunhado, comecei a frequentar os cursos da Febracis, que é a instituição de coaching, né, do Paulo Vieira. E ali dentro, as verdades que são ensinadas ali, elas entraram na minha mente, entraram no meu coração, me fizeram enxergar quem eu sou, o meu valor, e aí a partir daí eu consegui enxergar o meu Deus, consegui enxergar o meu Criador, entende? E aí sim eu passei a ter um relacionamento diferente com Deus. Aí surgiu no meu coração o desejo de frequentar a escola bíblica, de fazer seminário, de querer buscar mais, de querer conhecer a Deus mais, entende? Mas foi tudo um processo de renovação da mente. E esse processo, ele se chama um processo de consciência. Trazer consciência do que eu estou vivendo. Aí é onde entra o que você me perguntou lá atrás. Muitas mulheres vivem um relacionamento abusivo, como eu vivia, porém você acha que é normal. Mas por que você acha que é normal? Porque a sociedade diz pra você que é normal. Às vezes é sua mãe, às vezes é o pastor, às vezes é a líder que disse pra você que é normal. Seu marido tá te batendo, ora por ele, irmã. Você tá sofrendo violência psicológica, vamos orar, irmã, vamos orar mais um pouco. Sim, Deus muda as coisas. Eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder do nosso Deus. Porém, eu acredito também nas leis humanas. E as leis humanas, existe, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que ela tem 19 anos, ela tem a idade do meu filho, que ela foi criada em março de 2006, quando Samuel nasceu. E essa lei caracteriza 7 tipos de violência contra a mulher. E essa lei diz que eu não sou obrigada a aceitar nenhuma delas. Então, nós vivemos debaixo da lei dos homens. Só que muita mulher desconhece, como eu desconhecia. E foi a Febracis que veio trazendo essa consciência para você. Ali dentro, naquele ambiente, porque eu falo que o ambiente certo, ele traz é o ambiente certo, com as pessoas certas e o conhecimento certo, ele traz a metanoia. Não desse assunto de violência, mas do assunto de quem eu sou. Do assunto de o quê? Da sua identidade. Suene, não é normal. Não é normal isso. Não é normal você ter um casamento de aparências. Isso que você tá vivendo é uma mentira. E aí entra a Suene cristã. Suene, você vai aceitar isso? Você tá vivendo uma mentira. É isso que Deus tem pra você? E aí a gente entra naquele impasse que você acabou de dizer, onde a igreja inteira quer te ajudar em oração para você continuar naquele ciclo que você já está há 20 anos e sabe que não vai ter mudança. Sim. Porque, assim, como você disse, você entrou no processo de metanoia e a sua mente foi aberta. E você estava 20 anos com a pessoa. Você conhece a pessoa. Eu sei o que eu vivi. E você sabe o que você viveu. A gente sabe exatamente quem... Se seria passível, sim, dessa transformação, se você poderia parar ali e orar e jejuar e fazer as campanhas, ou se você partia para um outro movimento. É porque tem hora que é ação, tem hora que é oração, tem hora que é ação. Então, muitas mulheres cristãs se confundem nesse momento. O momento em que ela deve orar e o momento em que ela deve agir. Exatamente. Então, tem hora que, é uma ação. O próprio Deus tem texto na Bíblia onde ele fala, por que você está clamando a mim? Marcha. Quer dizer, por que você está orando? É hora de marchar. Então, não é toda hora que é hora de orar. Tem hora que é hora de orar. Tem hora que é hora, Deus já deu a direção. Agora é com você, minha filha. Faz o que você tem que fazer. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que me separar. Por que eu tinha que me separar? Antes do pior acontecer. Porque nós vivemos num país e num estado, né? Goiás, que bate recorde de feminicídio. Então, e muitas vezes dentro de igrejas tem mulheres, como a gente já viu, cantoras famosas, mulheres cristãs, pastoras,
que foram assassinadas pelo seu marido, que era ali o empresário dela. Então, assim, a gente não precisa pagar para ver. A gente não precisa esperar o pior acontecer para que eu tome uma atitude. Então, Deus me abriu os olhos a tempo de eu salvar a minha vida e salvar a vida dos meus filhos. Então, é a decisão mais difícil da minha vida? Sim. Porém, a decisão mais acertada nos meus últimos 20 anos que eu fiz na minha vida. Então, você diria isso para as mulheres, que elas se atentassem, né? Se A gente- atentar ao momento. Ao momento. É como assim, a gente já conversou sobre isso, né? Não é que o que aconteceu comigo é referência e é padrão para outras mulheres, entende? Nunca, jamais eu quero algo disso. Ah, porque a Suene separou, porque a gente nem falou sobre isso, né, Sejane? Mas, para quem não me conhece, né, eu sou Suene, que a gente nem falou sobre isso, sou presidente da DEFIBEG, que é o Departamento Feminino do Estado de Goiás. Então, tomar essa decisão na posição que eu estou hoje foi muito difícil para mim. Imagino. Porque, quer dizer, eu sei que eu sou uma líder, eu sei que tem várias outras mulheres olhando para mim. E eu não quero nunca que elas olhem para mim e dizem, ah, porque a Suene separou, então quer dizer que eu tô liberada. Não é sobre isso. É a minha história. A sua história, você vai se conectar com Deus, você vai buscar com Deus qual é a direção que Ele tem para sua vida. Se você tá passando sofrimento, se você tá passando violência no seu relacionamento, é você e Deus. Não é nenhum pastor, não é ninguém que vai chegar para você e dizer o que você deve fazer. É você e Deus. Porque é Ele que vai te dizer, olha, você pode orar por esse homem que vai ter mudança. Ou não, Ele vai te dizer, você pode sair daí agora e salvar a sua vida e dos seus filhos enquanto há tempo. Para cada mulher, Deus tem uma direção. A gente peca muito, Sejane, porque a gente se compara, né? Se compara. É a questão do descobrir seu valor. Quando você descobre quem você é, que você tem um Deus que te ama, você vai entender que Ele vai te dar direção do jeito que Ele deu para mim. E a minha história não é a sua. Então, não é porque para mim finalizou num divórcio que para você vai ser. Tem muitas mulheres com casamento restaurado, porém essa é a minha história. E como eu já disse para você, Sejane, essa não é a história que eu gostaria de contar. Uhum. Não é. Como eu Nenhuma já de disse, nós, né? como eu já disse para os meus pastores, meus líderes também, não é o que eu gostaria de dizer para eles. Eu gostaria de dizer para eles, olha, eu sou muito bem casada, sou muito feliz. Eu amaria poder dizer isso, mas não é a minha verdade. E eu preciso viver a minha verdade, por mais que ela doa. Eu preciso viver ela. E aí veio seu terceiro filho. E aí veio o Isaac. O Isaac está com... Vai fazer 2 anos agora, dia 1 de julho. Então, vocês se separaram, Ele tinha 6 meses. ele tinha 6 meses. Sim. E essas coisas, assim, como você disse, você salvou você e você salvou os meninos, Meus filhos. né? Os seus filhos. Os seus filhos, qual que era a imagem que eles tinham ali daquele pai? Ou era muito ausente e nem tinham muito uma conexão de pai? Os filhos sentem, né? Então, o Samuel, que é o mais velho, com certeza ele tem a imagem que ele tem sobre o pai dele. Não pelo que eu falo, mas pelo que ele sente. E ele é exatamente como eu era, então ele também não fala. Certo? Mas e hoje vocês vivem melhor? Sim. Os 4. Sim. Eu, pelo menos, tenho paz para deitar no travesseiro e dormir. Porque uma mulher que deita no travesseiro e ela não sabe onde está o seu marido, ela não tem paz. Então, eu tenho paz para dormir. E tudo que uma mulher precisa é de paz. A plenitude é ter paz. Então, conta para nós agora um pouco dessa transformação que começou lá com seu cunhado na Febracis, você empreendendo, descobrindo quem era a Suene. Quem é a Suene de hoje? Além de, como você já disse, de ser a presidente, né, da DEFIBEG, que são as mulheres batistas independentes aqui do estado de Goiás. Quem é a Suene de agora? Quem é essa mulher? Graças a Deus, eu não sou a mesma de ontem. E eu falo que isso é das coisas maravilhosas de viver com Deus. As pessoas sempre, quando é virada de ano, elas têm expectativa do novo. Todo mundo, se for falar até com o mendigo que tá na rua, na virada do ano, ele tem expectativa de viver algo novo. Porém, o que é maravilhoso de ser uma filha de Deus e viver com Ele, andar com Ele, é você ter expectativa do novo todos os dias. Todos os dias. Independente se é janeiro, se é fevereiro, se é março, eu tenho expectativa de que Deus tem algo novo para minha vida. E aí eu até falei com as meninas, né, no encontro de líderes, que eu cantei por 2 anos, porque em todos os encontros ali do Método CIS, a gente sempre cantava: eu quero viver algo novo,
Faz meu coração arder de novo. Então eu cantei isso por uns 2 anos, né? Porque meu coração era como se um coração parado, um coração de pedra. Porque um coração que vive sofrendo, ele é como se ele morresse, ficasse ele gelado. Ele se congela para se proteger, né? E aí ele se congela de orgulho para se proteger. Então assim eu vivi por muitos anos. E aí então eu cantava que eu queria viver algo novo, que Deus fizesse meu coração arder de novo. E aí eu falo que quando eu cantava isso, às vezes a gente pensa numa casa nova, num carro novo. E o algo novo que Deus quis me dar foi um bebê. Aí as meninas até falaram, então não vou cantar algo novo mais, porque eu não quero bebê. Não quero um bebê. E como foi descobrir, assim, já bem nesse momento de desgaste, que você estava grávida? Foi muito desafiador, porque eu estava vivendo o que eu chamei naquele período de o pior momento da minha vida. E eu falei, Deus, mas o Senhor disse que eu teria um filho no melhor momento da minha vida. Como que no pior momento da minha vida o Senhor me permite engravidar? Aí, mais uma vez, vem a minha irmã, né? Com as palavras dela pontuais na minha vida. E ela falou, Suene, como que você fala que é o pior momento da sua vida? Baseada no quê? Porque aí, então, você se baseia no que é humano. Você começa a olhar no que é natural, né? Ah, às vezes você não tem uma casa própria, às vezes tô sem trabalho, às vezes tô sem carro. Aí você começa a olhar a sua vida natural e começa a dizer que não tá nada legal. Porém, era o momento da minha vida em que eu estava desenvolvendo meu relacionamento com Deus como eu nunca tive. Quer dizer, naturalmente estava tudo faltando e tudo bagunçado. Porém, o meu relacionamento com Deus estava se consolidando, estava se firmando como nunca esteve. Como eu disse que conhecia a Deus de ouvir falar, e agora eu estava conhecendo Ele de verdade. E aí minha irmã mais uma vez disse, como que você disse que é o seu pior momento? Se você agora realmente conhece a Deus, então você não pode dizer que é seu pior momento. Então eu fui entendendo de que o Isaac veio no melhor momento da minha vida, porque é o momento de consciência. O momento em que eu trouxe consciência de quem eu sou, consciência de que Deus me ama, decidi me comprometer com o Senhor. Então, ele veio nesse momento trazendo força para mim, porque ele nasceu um menino muito grande, muito forte. Ele trouxe força para mim e ali no parto dele Deus estava me ensinando também, porque eu queria que fosse parto normal e teve que ser cesárea. Ali eu chorei muito porque eu queria do meu jeito. Como você viu na live de hoje, por que eu chorei tanto? Maria aceitou a vontade de Deus e eu até pouco tempo atrás querendo do meu jeito. Tem 2 anos o Isaac, né? 2 anos. Ali no parto eu chorei porque eu queria do meu jeito. Eu queria o parto normal, que é os partos que eu já conhecia. Só que ali Deus já estava ensinando de forma sempre drástica, de forma sempre dolorosa, quer dizer, a cicatriz da cesárea sempre vai estar aqui, para me lembrar, não, Suene, não é do seu jeito. É do meu jeito, porque o meu jeito é melhor. E é o que nós falamos hoje na live sobre Maria. Eu já entendi, depois de passar todos esses processos de dor, eu entendi que os planos de Deus são maiores que os meus, que a vontade dele é melhor do que a minha. Então, que eu realmente me rendo. Parece simples a gente falar sobre se render, sobre aceitar a vontade de Deus, mas na prática não é simples. Não. Porque o ser humano ele tem um orgulho muito grande, então você se dobrar, você se quebrar, não é tão simples. Você tem um perfil que eu penso que antigamente tudo tinha que sair do jeitinho que você queria. Você tem um rostinho que conta mais ou menos essas 2 facetas. Na verdade, eu não tinha muita vontade no início, mas depois que eu quis me expressar, quis viver essa liberdade, aí eu quis fazer tudo do meu jeito. Do seu jeito. E Deus deixou, porque Ele deixa. Eu fiz do meu jeito, só que só quebrei a cara. Ele deixou eu quebrar a cara para eu entender que o jeito dele é melhor, que a vontade dele é melhor, porque, tipo, nos meus planos, eu não estaria te contando uma história dessa. Suene divorciada? Eu nunca nos meus planos te contaria uma história dessa. Mas hoje eu estou te contando. Então eu tive que aceitar que a vontade dele é melhor e é maior do que a minha. E que isso não é o fim. Porque então quando veio toda essa história, que parece ser o fim, Deus trouxe muito claro para mim aquela mensagem. Aí vem Deus e fala, é só o começo. Deus gosta de bagunçar nossa mente, né? Porque eu falei, como assim é só o começo? Minha vida parece que desmoronou e acabou aqui agora. Como que o Senhor vem e diz que é só o começo? É o começo do quê, meu Deus? Mas é tipo isso. Eu tô começando a viver quase aos 40, né? Porque se eu tenho 38, eu falo logo quase aos 40, é onde eu estou começando a viver. E essa vida é boa, Suene? Ela é maravilhosa. Não porque a vida, quando a gente diz que ela é maravilhosa, não é porque tá tudo favorecendo você. Não.
é porque é uma vida que tem sentido, ela tem propósito. Exatamente. Que se você tomou a consciência do propósito da sua vida, Sim, da pessoa que você é, do que Deus diz a seu respeito, né? Sim. E do seu comprometimento com Ele. Porque quanto mais a gente se achega ao Senhor, mais, como você disse, a gente fica rendida, o que não é fácil, porque Não. é extremamente difícil. Como você disse, hoje você está melhor do que ontem. sim, E a cada manhã que a gente acorda, estar rendido é como aquela passagem onde Jesus está andando sobre as águas. Você acorda e você vai precisar andar sobre as águas naquele dia. E quando alguém consegue caminhar nessa dimensão, eu penso que a gente está muito conectada com o Senhor e com a vontade dele para a nossa vida. sim, E a Suene que eu enxergo hoje é essa, que já se levanta, não põe os pés no chão, coloca os pés sobre as águas e caminha lindamente durante todo o dia. E vejo uma mulher que faz tudo com muito prazer, vejo uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher de influência, uma mulher que traz muita inspiração, que traz que exala um carinho pela vida de outras mulheres. Uma Suene que de abandonada, hoje acolhe e faz feliz e faz ficar bonita, porque você trabalha com beleza, né, Suene? sim. Hoje o seu empreendedorismo é na área da Da beleza ainda, né? Sim. Era com cílios, mas hoje você empreende É na área da beleza. na área da beleza, né? Sim. Você empreende uma das marcas, né? A marca número 1. Número No 1 mundo. do Brasil, no mundo, que pode dizer do Sim, que com você muito faz. orgulho eu encontrei, como diz, o meu lugar, né? Que foi na Mary Kay, como eu te disse, que é uma empresa de valores. Hoje eu falo que, para mim, eu não trabalho em nenhum local, se alguém me chamasse para trabalhar em algum local, que tenha valores diferentes dos meus. Então, porque normalmente as pessoas vão trabalhar em algum local pelo que ela ganha, né? Pelo que oferece. E no caso, para mim, hoje o que tem sentido são os valores. E a Mary Kay tem os valores iguais, idênticos aos meus, que é Deus, família e carreira. Então, aqui dentro eu consigo ter tempo. Se eu não trabalhasse dessa forma, eu não poderia ser presidente da DFBEG. Porque quando eu trabalhava para os outros, eu vivia para o trabalho. Então, eu não tinha um tempo como eu tenho hoje para me dedicar às coisas da DFBEG. Eu não tinha tempo para me dedicar nem aos meus filhos, que dirá um ministério. Então, Deus sabe todas as coisas, né? Então, ali foi o primeiro ponto de ruptura, quando eu disse não. E em março, né, de 4 anos atrás, eu disse sim. Eu falei hoje na live que eu disse sim para os meus sonhos naquela época. Só que Deus sempre chama a gente para novos níveis, para níveis diferentes. E aí, através hoje da história de Maria, a gente aprendeu que Deus me chama para dizer sim para os sonhos dele. Porque uma coisa é eu dizer sim para os meus sonhos. Quando eu deixei de ser CLT e fui empreender. Eu me enxerguei, falei, Suene, você pode. E vai, e faz. Aí agora Deus chama para dizer sim para os sonhos dele. Que é um desafio ainda maior. Porque aí é onde às vezes eu tenho que deixar de mão o seu sonho, o seu projeto. Que é o que aconteceu com Maria. Não fazia parte dos planos dela gerar Jesus. Os planos dela era se casar. Uhum. E é o que eu disse, né? O que a gente estudou hoje na live. Quanto maior é o seu nível de renúncia, maior é a sua influência. Por que que de todas as mulheres influentes do mundo, da vida, a mais falada sempre será Maria? Porque o nível de renúncia dela foi maior. Então, quanto maior é meu nível de renúncia, maior é seu nível de influência. Porque, como diz lá a Bíblia, o nome dela será lembrado de geração a geração. Sim, Né? com certeza. Como diz, uma pessoa que sai na capa da Forbes há 10 anos atrás, você não lembra. Não. Agora, Maria, de geração em geração, a influência dela percorre. Por quê? Porque o nível de renúncia dela foi muito grande. Então, quanto maior é o seu nível de renúncia, maior é o seu nível de influência. Porque a gente vive numa era em que as mulheres querem ser influentes. E o que é diferente, né? Sim, tipo, as mulheres já desejam ser influentes. E houve até um período em que eu fiquei em crise com isso, por causa das redes sociais. O que é se posicionar? E eu fui perguntar para Deus, falei, Deus, o que é me posicionar? Porque quando eu olhava aqui para a rede social, se posicionar era vestir um blazer, e de preferência com um decote,
Tô te falando o que tava na Uhum. moda, né? Sim. É lógico que não no meio cristão, mas no meio profissional. É botar um blazer com decote e o silicone de fora. E aí fez foto profissional, posicionamento. Falei, Deus, será que é isso mesmo? Porque eu sempre gosto de perguntar pra Deus. Deus, me conta, isso aqui é posicionamento? E sabe o que é incrível? Essa semana toda que nós estamos estudando sobre as mulheres de influência, onde a gente estudou sobre Esther, sobre Ruth, sobre Maria, Débora. algo que fica nítido em todas elas. Mulheres posicionadas. Mulheres posicionadas. O que é mulher posicionada? Elas eram jovens. Elas nem eram mulheres de 30, 40 anos. Mulheres jovens, mas posicionadas. Quer dizer, ela sabia quem ela era e dali ela não arredou o pé. Como Débora, por exemplo, estava ali liderando. Alguém podia dizer para ela, Débora, mas você não devia estar na sua casa, lavando louça, fazendo uma mesa posta? Não, ela sabia que ali era o lugar dela, liderando a nação de Israel. Ela era uma líder. E do mesmo jeito, Esther, o lugar dela de liderança era ali no palácio. Então, cada uma no seu local. Maria, seu lugar de influência na casa dela, cuidando do bebê. Cada uma em posições diferentes, mas todas mulheres posicionadas. Então, uma mulher de influência é uma mulher que se posiciona. E se posicionar, gente, eu sinto muito dizer, mas é mais do que vestir um blazer e fazer uma foto na frente da câmera. É muito mais do que isso. Porque isso aí, qualquer mulher, né? A gente paga. A gente paga um blazer, paga um silicone, paga um fotógrafo, você faz. Agora, seu nome rodar anos e anos e gerações, isso é só para mulher que anda com Deus. Isso não é para qualquer uma. E é isso que você diria? É isso que eu desejo para minha vida. E para a vida de outras mulheres? Sim, Porque você trabalha com muitas mulheres, sim. O meu ministério é com mulheres. tanto na igreja quanto no seu trabalho. O meu ministério é com mulheres. Então, é onde eu entendi sobre o crescer e contribuir. Esse longo desse período, eu vim buscando o meu crescimento como pessoa, né? Então, por isso eu vivi a minha metamorfose, porque eu busquei o meu crescimento. Só que o meu ministério, ele entra onde aquilo que é pra mim, eu levo pra outras mulheres. Não tem sentido ser só pra mim. Então, aquilo que eu vivi, eu quero que outras mulheres vivam. Não é que ela vai viver a mesma história que a minha, mas ela vai viver a metanoia, a transformação da mentalidade. Quer entender o que Deus tem pra ela, quem ela é, qual é o valor dela, qual é a essência dela, qual é o lugar de influência dela, se é na casa dela ou se é vestida de blazer lá sendo uma executiva. Ela precisa entender quem ela é e não se comparar, porque Não as se redes comparar. sociais trazem essa comparação, né? Traz. E ontem eu atendi uma mulher que estava fazendo essa comparação e estava chorando muito. Essa comparação, ela só martiriza, ela só acaba com a sua essência. Porque não é sobre isso, né? Ela vai acabar com a sua essência. E então, você precisa gastar mais tempo. Quer dizer, muitas mulheres gastam muito tempo ali na rede social. Quer dizer, vendo o que a outra está fazendo. E desde o empreendedorismo me ensinou isso. Que ao invés de ficar ali vendo o que a outra está fazendo, eu preciso gastar mais tempo estudando o que eu preciso fazer. É lógico que a gente vê, sim, uma hora ou outra o que a outra está fazendo. Mas não pode consumir o meu tempo máximo. Seu tempo maior tem que ser gasto com você. Quer dizer, é lendo um livro, é participando de algo que te enriqueça, de um curso. Então, eu tenho que gastar mais tempo. É isso que eu faço. Gastar mais tempo investindo na minha transformação. Não quer dizer que eu não sei o que está acontecendo ali ou acolá. Mas tem muitas mulheres que elas não gastam tempo com ela. Ela não tem tempo para ler a Bíblia, ela não tem tempo para ler um livro. Ela não tem tempo para ir num salão, cuidar dela. Mas ela tá lá, vendo a vida da outra. Então, quer dizer, são escolhas. São escolhas. Mês da mulher, mês de mulheres muito influentes aparecendo, falando. Mês de mulheres aprisionadas em casa, que a gente tem. Como é que a gente fecharia esse nosso bate-papo? O que você teria a dizer para as mulheres nesse mês tão especial, tão significativo, e que muitas estão no lugar que você está, outras já estão lá na frente, mas muitas estão lá atrás, como você preside um ministério de muitas mulheres, né? De muitas mulheres que às vezes a gente desconhece a história, a gente não sabe a história, né? Você está na liderança, faz o seu melhor, mas lá no cantinho dela, na casa dela, ela está com ela mesma, talvez sozinha, como você já esteve um dia. O que você diria como essa líder que você é hoje, essa pessoa com essa representatividade, o que você deixaria de mensagem para as mulheres nesse mês tão especial? Então, Sejane, eu quero aproveitar esse canal aberto
que você tem aqui, né, que vai alcançar muitas mulheres, para poder divulgar o curso Só Elas, certo? Porque eu entendo que Deus nos cura para que a gente possa curar outras mulheres. Então, Deus me permitiu viver esse processo de dor e eu estou vivendo, né, o meu processo de cura para que eu possa também levar a cura para outras mulheres. Esse é o único propósito, né? O propósito da dor é para que você se cure, aquela cicatriz sirva de testemunho, que é o que nós estamos contando aqui, um testemunho. E eu tenho o curso Só Elas como uma resposta de Deus para minha vida. Porque uma coisa é como um médico, se ele olha uma pessoa doente e ele não pode fazer nada. Porque a partir do momento que eu identifiquei que eu tinha dependência emocional, logo após o meu divórcio, estudando, né, e lendo sobre isso, eu identifiquei que eu tinha. Eu comecei a identificar que as mulheres à minha volta, a maioria delas também tem. E aí isso gera uma aflição em você, porque como que você olha, vê um problema, para todo problema a gente precisa de uma solução. Para toda doença a gente precisa de um remédio. E se você não tem o remédio, você vai ficar aflita. E como você estava presente juntamente comigo, quando nós recebemos a semente do curso Só Elas, ele, para mim, ele é muito mais do que um curso, você entende? Entendi. Ele é uma resposta de Deus, ele é um remédio, ele é um antídoto para ser aplicado nas mulheres. E graças a Deus, eu estou habilitada para aplicar esse remédio. É como uma enfermeira, certo? Ela é a pessoa habilitada a aplicar aquele remédio. Mas para a gente aplicar, a gente identifica. Então, a gente identifica as mulheres que estão doentes, especialmente à minha volta. Eu consigo identificar, olhando, conhecendo a história. E aí, eu quero divulgar o curso Só Elas, porque que coisa maravilha que a gente está fazendo esse podcast exatamente quando a gente vai lançar a primeira turma, né? Agora, em abril, vai acontecer a nossa primeira turma do curso Só Elas, aqui no estado de Goiás. Só que essa primeira turma nós estamos fazendo apenas para líderes e esposas de pastores, porque como você sabe, a gente tem a intenção de que essas mulheres multipliquem esse curso nas suas igrejas. Porém, logo após a gente encerrar essa turma, que será 2 meses, nós vamos abrir uma nova. Então, quer dizer, ainda dentro desse ano de 2025, essas mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas têm a oportunidade de participar de um curso conosco. Basta querer também, né, Sônia? Sim, ela É precisa como você disse, existe querer o a tempo cura. de orar, existe o tempo de agir. Sim. O tempo de querer a cura, o tempo de reconhecer, né? Deixar o orgulho de lado e reconhecer, não tá legal, eu preciso de cura, algo não tá certo, às vezes você não sabe o que é. Como eu disse sobre Maria, ela não tinha resposta, às vezes você não sabe, mas o Espírito Santo te fala que você precisa de cura. Então esse curso, ele é um guia de visita à alma feminina. Foi desenvolvido por uma pastora nossa, a pastora Lídia, e que ela é pastora e psicóloga, então ela tem todo o gabarito para fazer esse curso. Ali a gente vai trabalhar 8 módulos, né? 8 tópicos essenciais para a cura da mulher, onde a gente tem encontros presenciais e ao final a gente vai ter a formatura. Então, quer dizer, essa mulher que está nos ouvindo agora, ela vai poder participar desse curso onde ela quiser, porque nós vamos ter em todas as nossas igrejas, né? A partir desses 2 meses, vocês também vão ministrar, então ela vai ter liberdade de escolher, né? Um polo em Goiânia ou em Aparecida, para que ela possa participar desse curso e receber essa cura na alma. Você entende? Porque eu não posso dizer outra coisa para essa mulher. Ela precisa ser curada. Quem traz a cura é o Espírito Santo, só que ela precisa se submeter ao processo. Ela precisa buscar, pagar o preço. A gente tem que pagar o preço. Assim como eu fiz. Eu fui em vários locais, eu participei de vários movimentos, mas nada tão específico como o curso Só Elas. Então, por isso que quando eu recebi ele ali, eu entendi que ele era uma semente de Deus para nós. E essa semente só vai virar um lindo jardim quando a gente plantar ela. Então, a gente vai abrir as turmas, né? Para que elas possam participar. E aí, é só estar seguindo, acompanhando no Instagram, porque aí, quando tiver liberado a turma, a gente vai divulgar, né? Para essas mulheres. Então, mulheres, há esperança para você. Se você viveu uma história como a da Suene, no começo de solidão, e precisou passar por um processo de transformação, e hoje é essa mulher linda que está aqui conversando com a gente, né? Que influencia tantas outras vidas e que traz agora para nós essa última mensagem a respeito desse curso, Só Elas. Esse já é um direcionamento do Senhor para a sua vida. Então, como ela diz, fiquem atentas, porque existe cura para a sua alma, existe transformação para a sua vida. O Senhor não nos deixou à margem da situação. Então, se você
se sentir deixada, abandonada, frustrada, como ela disse, se alguma coisa dentro de você martelar e dizer que não está certo, existe uma saída para a sua vida, existe cura para a sua vida, existe renovo para a sua vida. Você pode sim sair do seu casulo, ganhar asas lindas e voar. E a sua história pode ser contada também, porque toda mulher, como disse a Suene no começo, tem uma história para contar. Querida, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui. A gente esperou vários meses, eu esperei muito para ter você aqui comigo, para compartilhar essa história, porque você é uma mulher que passa muita força pra gente. E é uma mulher de influência. Como todas as da live que você apresentou pra gente, você é uma delas. Sim. E está posicionada. Está posicionada num lugar onde qualquer mulher da nossa igreja que queira ajuda, eu tenho certeza que se te procurar, você estará aberta a poder ajudar essa mulher a tomar uma posição. Sim. Né? Obrigada, Sejane, pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje. Você sendo instrumento de Deus, né? Porque a gente sabe que é Deus que nos dá a oportunidade de falar, de contar a nossa história. E é como aquela frase também que diz que às vezes você precisa contar o seu testemunho para você mesma, para te lembrar o quão longe Deus já te levou. Então eu vejo essa oportunidade aqui do podcast dessa maneira, como uma oportunidade de contar o meu testemunho para mim mesma, porque eu sei que muitas mulheres irão assistir, porém, primeiro é sempre para mim. Então, é a oportunidade de contar para mim, né? Porque às vezes a gente vai vivendo e a gente esquece, né? Por isso que eu tive que anotar e tudo, porque a gente precisa relembrar, a gente precisa anotar para que a gente possa se lembrar de onde Deus nos tirou, aonde que Ele nos colocou. A gente precisa fazer esse caminho de volta, né? E já aproveitando também, já que a gente está falando aqui do caminho de volta, eu quero convidar as mulheres que estão aqui para participar do nosso retiro, Sejane. Nosso retiro em junho, que é o retiro Resgate das Filhas. Porque existem muitas filhas perdidas, assim como eu já estive, perdida dentro da casa do pai. Então, em junho, dia 21 de junho, nós teremos o nosso retiro da DFBEG, que é o Delas DFBEG, e será uma oportunidade para que essa mulher, o coração dela seja resgatado pelo Senhor. Então, eu gostaria muito de estender o convite para as mulheres que estão aqui nos ouvindo. Ou seja, portas estão abertas. Sim. O Senhor tem preparado locais, né? Locais, momentos estratégicos, com pessoas especiais para ministrar para nós. Então, essa mulher, ela precisa o quê? Estar nesses locais. Se ela quer a cura, ela precisa estar no local, sinalizando para Deus, né? Senhor, eu quero, como eu sempre fiz. Senhor, eu estou aqui. Eu quero algo novo. Eu quero viver algo novo do Senhor. E qual que é o nosso versículo para terminar? Sim, para finalizar, eu vou deixar aqui para você, mulher, o versículo que está lá em Isaías 43, 18 e 19, que o próprio Deus diz para você: esqueça o que passou, eis que faço algo novo, eis que faço uma coisa nova. E você não vê? Então, que os seus olhos sejam abertos para que você veja aquilo de novo que o Senhor está fazendo na sua vida. E esse novo, ele é aos pouquinhos. É cada dia o Senhor vai fazendo algo novo dentro de você. Como eu falei a respeito de Maria, né? Jesus sendo gerado ali, ninguém estava vendo, mas o algo novo estava acontecendo ali dentro dela, até que ele nasce. Então, até que realmente todos possam ver, algo novo vai acontecendo dentro de você. Meditem nesse versículo, fiquem com Deus. Um excelente resto de mês da mulher, um ano da mulher, uma vida de mulher para você. Que Deus possa estar te abençoando, abrindo os caminhos e que você se coloque posicionada para viver esse algo novo que vem todos os dias para a nossa vida. Um beijo e até mais. Até a próxima.